pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui trazendo nossa primeira entrevista do pré-natal multidisciplinar do Espaço Metamorfose e trazendo como temática a nutrição, uma especialidade super importante para esse acompanhamento durante a gestação. Hoje comigo Juliana Carvalho e Anne Alves, ambas nutricionistas aqui do Espaço Metamorfose e que vão trazer a maior quantidade de informação possível para a gente poder ajudar essas mulheres nesse período tão importante, né, meninas? Isso. E aí, Ju? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom com você? A gente está bem feliz de trazer o tema da nutrição para gestantes. Eu acho que é algo que a gente vem sonhando, vem construindo, né, Anne? Que a gente sabe o quanto é importante para a vida, não só dessa gestante, mas também das famílias. Eu sou nutricionista materno-infantil, trabalho há cerca de 10 anos com materno-infantil, mas há pouco mais de 2, 3 anos que eu venho trabalhando nessa parte da pré-concepção e da gestação. A gente escolheu algumas temáticas, as principais temáticas de nutrição aqui para trazer. A primeira delas vai ser 1.100 dias. E aí eu vou pedir para a Anne, junto com o Ju, falar um pouquinho também sobre essa temática. Oi, pessoal. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Anne. Eu trabalho na nutrição funcional há cerca de 7 anos e venho sempre me especializando mais em saúde da mulher, pegando aí desde esse período pré-concepcional, gestação, lactação, chegando até a menopausa. E a gente realmente está muito feliz de estar trazendo essas informações que são tão relevantes, tão cruciais aí nesse momento, né, de gestação na vida desses casais. E aí, para começar a nossa conversa, a gente vai falar sobre esses 1.100 dias. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas aí Ju vai começar explicando o que é que significa isso. E aí, Ju? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas os 1.100 dias, eles compreendem os 100 dias antes da gestação, somados aos 270 dias da gestação e os 2 primeiros anos do bebê. Por que a gente traz a relevância desses 1.100 dias? Os estudos hoje mostram o quanto é importante para a pré-concepção, para a saúde do bebê, esse período. A gente fala que é uma janela de oportunidade, onde a gente vai ofertar nutrientes bem importantes para proteger esse futuro bebê de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão, alterações na tireoides. Então, assim, como se fosse uma casinha, né, o nosso útero, que a gente vai estar dando que tipos de materiais eu vou estar ofertando, tijolo, né, areia, e isso vai ser através da nossa alimentação, através dos alimentos que a gente vai estar escolhendo. Isso é uma temática que eu descobri acho que foi na introdução alimentar de Helena, né? Estava ali dentro dos 1.100 dias, mas tinha perdido alguns do começo. A minha culpa materna se fez valer, né? Mas por isso que é tão importante essa informação, né? Enquanto a gente está grávida, para entender a potência da nutrição, né? O que ela pode repercutir para o resto da vida daquela criança que está sendo formada. E recentemente, esses 100 dias iniciais aí, né, antes do período gestacional, entrou aí como parte importante desse período que a gente chama de programação metabólica do bebê, justamente porque a gente consegue nutrir, né, as nossas células germinativas, que são os oossos, que são os óvulos, né, vulgarmente falando, e os espermatozoides. Então, essas células sendo mais saudáveis, a gente consegue fecundar embriões mais saudáveis e que essa taxa de sucesso da gestação vai ser uma taxa melhor, né? Então, é realmente uma fase em que os casais que estão se preparando, planejando a gravidez, é importante atentar para esse cuidado nutricional também nessa fase. Isso, é verdade. Mas, Ju, me conta, como é que acontece esse pré-natal nutricional? Como, de fato, ele pode ajudar as mulheres e como elas podem participar de um pré-natal nutricional? Então, é importante a gente dizer que o pré-natal nutricional, a gente cuida, né? As consultas, elas podem acontecer. A gente sugere pelo menos uma consulta por trimestre, mas o ideal seria pelo menos 2, onde a gente faria a avaliação no início do trimestre e no fim desse período, né, de cada trimestre, onde a gente iria, de forma individualizada, ver as necessidades de cada gestante e juntas construímos um plano alimentar e um cuidado nutricional, orientando sempre essa gestante a não ter restrições, mas sim substituições, procurando sempre alimentos mais nutritivos, né, que tivessem uma menor quantidade, vamos dizer assim, de poluentes, né, de substâncias que vão repercutir negativamente na saúde do bebê. É um olhar bem individualizado para essa mulher, não é, Anne? É verdade.
A mulher, né, quando a gente está acompanhando desde o comecinho, então ela chega precocemente no nosso consultório, né, nas primeiras semanas ali de gestação, a gente consegue ter uma avaliação mais criteriosa, detectar alguns riscos, né, de que essa mulher já carrega consigo de desenvolver, por exemplo, algumas patologias como diabetes, anemia. E do ponto de vista nutricional, a gente tem muito o que fazer para prevenir que essas doenças aconteçam ou pelo menos reduzir esse risco, né, lá no finzinho da gravidez. Então, assim, esse cuidado, ele merece realmente ser feito o quanto antes possível, né, para a gente conseguir aí ter esse planejamento tão individualizado e de uma forma tão criteriosa para cada mulher. E aí até utilizar ferramentas possíveis, né, em conjunto, obviamente, com os obstetras. Uma delas é a própria suplementação, né, Ju? Como é que funciona esse acompanhamento de vocês? Então, Dulce, a gente sabe que o nosso organismo é tipo uma orquestra. A gente precisa de todos os nutrientes e não especificamente. Por exemplo, é muito comum a gente receber no consultório as gestantes já com suplementação de ácido fólico. E aí a gente acha que só o ácido fólico ele vai ser importante. Mas é importante a gente também, né, enfatizar que o nosso organismo, sendo essa grande orquestra, não vai existir um único nutriente importante, mas todos. E eles precisam estar disponíveis, né, em quantidades suficientes para que funcione esse organismo de forma adequada. Então, o que a gente observa muito hoje da suplementação é que utilizar um suplemento igual para todas as gestantes não seria o ideal. Mas o mais importante vai ser avaliar essa gestante, ela fazer exames bioquímicos e aí a gente identificar, através disso, do que ela está precisando. Será que eu preciso suplementar todos aqueles micronutrientes que vêm, por exemplo, em suplementos padrões ou não? Eu só vou suplementar de fato o que ela precisa. E aí seria essa grande diferença, né, Anne, entre os suplementos prontos e os manipulados, né? Exatamente. A gente, em relação a essa suplementação mais individualizada, a gente tem como grande aliado a manipulação, né, porque a gente consegue realmente escolher quais nutrientes, quais as doses que são efetivas para aquele momento, né? E, assim, do ponto de vista de como o nosso pré-natal funciona a cada trimestre, vamos dizer assim, a gente tem um olhar atento para essas fases separadamente. Então, cada fase vai existir demandas específicas. Então, o início a gente precisa se preocupar com demanda energética, com demanda de desenvolvimento neuronal, né? Então, o ácido fólico é importante, é o mais difundido, mas não é só ele que participa dessa formação, né, do sistema nervoso central. Então, do ponto de vista, assim, de cada pré-natal, a gente consegue dar a dose de cada nutriente de forma mais efetiva para ajustar essa demanda. Então, a cada trimestre, nós vamos observar nutrientes específicos, né? E como o Ju falou anteriormente, o suplemento ali igual para todo gestante não vai funcionar porque cada demanda vai ser individual. Cada mulher começou a gestação com o seu estado nutricional de cada nutriente. Então, é a partir daí que a gente vai fazer essa adequação e esse ajuste. E aí essa questão do suplemento pronto e manipulado, essa tendência nossa de querer individualizar, de querer manipular, é por isso. É para atender a demanda específica da gestação e, de repente, aí está prevenindo os desequilíbrios e as patologias. E aí entender também que uma suplementação de algo que você não precisa também pode fazer mal, né? Na nossa cabeça de leigo, não. Eu vou tomar essa vitamina porque essa vitamina tem tudo. O que eu não precisar, eu fico com aquele extra mesmo. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Não é. O excesso e a deficiência fazem mal igualmente. Então, a nutrição é equilíbrio, né, em tudo e na gestação principalmente. E acho que é importante também a gente dizer que algumas gestantes utilizam os parâmetros de exames que não são para gestantes, são para uma população geral. Então, quando pega os exames, muitos se surpreendem quando estão em consulta e falam assim, não sabia que eu estava precisando desse micronutriente, porque as referências, elas são para a população geral. Às vezes, alguns têm para gestante, mas não são todos. Então, o nutricionista, né, voltado à gestação, ele vai ter esse cuidado de fato, ver se ela vai precisar ou não suplementar. E o que também é importante, às vezes não adianta só suplementar um micro, porque se tiver a falta do outro, não vai adiantar. Isso. E aí,
eu tive acompanhamento, né, gestacional por Anne, na minha segunda gestação, né? Mas no meu caso não foi preventivo, né? Foi de fato uma questão da diabetes gestacional que eu tive em ambas as gestações. Mas eu queria perguntar a vocês quais são as doenças que mais aparecem, né? E qual é essa relação e diferenças de um acompanhamento nutricional preventivo e de um que vem devido a alguma questão, alguma doença? Então, na minha experiência prática, né, há um grande número de mulheres que já chegam com sobrepeso, obesidade, então isso já traz consigo um risco grande de desenvolver algumas patologias, como diabetes gestacional, síndromes hipertensivas, anemia, né, desequilíbrios nutricionais diversos, como por exemplo deficiência de vitamina D, né, baixos níveis de cálcio, que isso vai comprometer a saúde da mãe e do bebê. E aí falando um pouquinho também, Juliane, sobre as metas, né? Eu vejo muitas grávidas que já têm metas pré-determinadas de quantos quilos vão engravidar naquela gestação, ou eu tenho que engravidar tantos quilos, 1 por mês. Como é que vocês veem essas metas e como é que elas são definidas, se elas são eficazes também? Então, em relação à questão da meta de ganho de peso, né, a gente sempre fala que ela vem por consequência. Né? A demanda da gestação, de tudo que a gente está conversando aqui, de prevenção de patologias, né, de desequilíbrios nutricionais, de deficiências, então a gente vai estar corrigindo isso. E a meta do ganho de peso, ela vai ser uma consequência. A evolução do peso da mulher vai acontecer, né? Os tecidos vão aumentar, o bebê vai crescer, é uma evolução natural. Mas não existe um protocolo, né, de ganho de peso fechado, nem geral, né? Na verdade, isso vai ser muito individualizado e muito de acordo com o estado nutricional prévio dessa mulher, tá? Não sei se Ju tem alguma experiência que queira compartilhar em relação a isso. Eu acho que é importante a gente enfatizar que esse peso, quando a gente determina uma meta, ele tem um peso na vida das gestantes. Isso. E aí isso pode repercutir negativamente, fazendo com que elas busquem cada vez mais alimentos que vão trazer prazer, que normalmente são os alimentos mais palatáveis, que são os alimentos que não são mais nutritivos. Então, na verdade, eles não vão conter nutrientes que vão ser importantes. A gente não pode esquecer que a alimentação ela tem um peso emocional, ainda mais na gestação, né? Onde as nossas emoções têm altos e baixos. E muitas delas vão procurar esse conforto na comida. Então é bem importante a gente ter também esse olhar e esse cuidado. E eu acho que faz parte do inconsciente, né? Eu mesma fiquei muito abalada no diagnóstico que eu recebi de diabetes gestacional, porque eu imaginava que a gestação era aquele período que eu estaria liberada para comer por 2, né? Isso também já caiu por terra, eu sei, mas meu marido até fala que foi a época que eu mais fiz uma dieta mais regrada da vida inteira, né? E no começo a notícia disso para uma mulher é difícil, né? É difícil porque não é isso que a gente espera também de uma gestação, mas obviamente que tem seus benefícios aí relacionados, né? Não, e assim, não só a questão do peso, né? A gente sempre enfatiza de que a avaliação nutricional, né? A nossa avaliação no consultório, ela não vai se basear somente no peso. Ela vai ser de uma forma muito mais ampla, muito mais completa, né, com outros parâmetros. Então, hoje é engraçado porque as mulheres procuram muito precocemente, né, o acompanhamento nutricional, se preocupando com essa questão do ganho de peso. E quando a gente vai fazer a avaliação, é tão mais amplo que elas mesmas ficam assim, nossa, eu nem esperava que a gente ia precisar rever tantas coisas. Mas é bem por aí, porque é o que a gente fala, a nutrição vai muito além do ganho de peso nesse período gestacional. E aí falando um pouquinho também, fechando esse ciclo de gestação, mas esse cuidado nutricional que a gente tem num pós-parto imediato, com cuidado nutricional relacionado à amamentação ou até, né, a perda desse peso que foi ganho na gestação. Qual é o benefício de ter um acompanhamento nutricional nessa fase? Então, durante o pré-natal nutricional, principalmente a gente focando no último trimestre, a gente vai preparar essa mulher para o puerpério, né? Seja para esse cuidado com a amamentação, que a gente sabe que tem muitos mitos relacionados a alguns alimentos que devem ser evitados durante o período da amamentação, que podem repercutir negativamente, ocasionando cólicas no bebê, e a gente sabe que isso é um mito que, né, que já foi derrubado, os estudos científicos mostram que não é verdade. E também mostrar para essa mulher que essa perda excessiva de peso no puerpério vai repercutir
negativamente, né, na produção do leite materno. A natureza ela é bem perfeita, então durante a gestação, o ganho de peso, a reserva de gordura que a mulher ela vai guardar, vai ser para garantir essa produção de leite materno. Então, quando tem uma perda excessiva, essa produção de leite materno vai ser comprometida. E aí a gente vê muito as mulheres se questionando: por que eu estou com baixa produção? Por que eu não estou produzindo adequadamente? A gente sabe que tem a questão emocional, mas a gente sabe também que está relacionada a restrições alimentares. A comida no puerpério ela é muito afetiva. A gente já está com tantas privações, a gente vai privar mais ainda a alimentação. Pelo contrário, eu acho que é nesse momento que a comida da mãe, de um cuidador, de um apoio, ela vai acolher essa mulher, né? E aí, às vezes, o que ela prefere comer nesse momento é bem importante, porque vai ser, né, uma forma afetiva também de estar acolhendo essa mulher nesse período que é tão conturbado. Isso. E o nosso trabalho entra também no sentido de organizar um pouco as escolhas, né? Porque a gente sabe que a qualidade alimentar também vai impactar nessa qualidade, né, do leite materno. Então é explicar, mostrar, tentar chegar junto a ela a escolhas mais saudáveis, mas que sejam dentro também dos alimentos que ela sinta prazer, que ela realmente tenha vontade de comer, né, naquele momento. E aí, claro que quando a gente também está acompanhando e detecta que a mulher ganhou peso excessivamente, por exemplo, a gente vai organizar essa perda de peso, né, no puerpério de uma forma saudável, né, que não prejudique o aleitamento e que beneficie o metabolismo da mulher. E com um olhar para a rotina também, né, que a vida dessa mulher, principalmente no começo, ela tem milhares de outras demandas com o bebê, né, e a comida ela tem que entrar como também um facilitador. Isso. E não alguma coisa que ela tem que se preocupar com a dinâmica de como fazer aquela comida, que eu acho que isso entra com toda certeza nessa questão também, né? Não, né, queremos trazer falta trabalho. Exatamente. Então, inclusive, é uma das nossas dificuldades, inclusive, é trazer qualidade, né, dentro desse ambiente tão conturbado, mas também de uma forma prática. É um desafio, né, Ju? Às vezes a gente atendendo, dependendo da rotina da família, é um desafio maior. Mas é uma preocupação nossa, de trazer praticidade, de trazer realmente algo que não dificulte, que seja sustentável, que seja viável dentro daquela realidade, né? E aí eu acho que quando a mulher se sente no meio, se sente acolhida nesse processo, eu acho que ela também tem um olhar diferente para isso, e não apenas eu não vou para a nutricionista porque ela vai mandar eu parar de comer tudo que eu gosto. Pelo contrário, a gente vai ajudar ela a comer melhor, se nutrir melhor e alimentar melhor o filho. Isso, exatamente. Eu acho que o conteúdo de nutrição aqui relacionado à gestação, né, parto puerpério, eu acho que dá pano para manga para a gente ficar o dia aqui. Acho que a gente trouxe os principais pontos, né, desse pré-natal nutricional, que é um programa que a gente realmente quer instituir aqui para que as pessoas possam entender a importância e a potência da nutrição nesse momento que eles estão vivendo. Queria agradecer vocês duas, adorei, e deixar vocês à vontade também para dar o recado de vocês. Então, Dulce, queria agradecer. Eu acho que o pré-natal nutricional faz parte muito de um sonho da gente, né? A gente ama cuidar da gestante, dessa nova geração. Eu acho que o pré-natal nutricional, ele não só é da gestante, ele é do casal, do companheiro, da família, que tem esse objetivo, né, de promover um crescimento, né, um bebê mais saudável. Então, eu acho que é bem importante, a gente se coloca, né, aqui à disposição para tirar as dúvidas, para esclarecer as gestantes e a família, e ser também um acolhimento para que essa alimentação seja uma fonte, né, de prazer, de nutrição, né, e de nutrir corpo, mente e alma. Isso. Eu também queria muito agradecer a oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, numa fase tão linda e crucial na vida dos casais. Então, é um prazer enorme para a gente estar aqui compartilhando, né, nossas experiências, trazendo essa importância para vocês conhecerem e entenderem melhor. Eu também quero agradecer a vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né, nos prestigiando, e também me coloco à disposição, se vocês tiverem dúvidas, liguem aqui pra gente, venham participar das nossas rodas, e quando começar a acontecer tudo que o espaço promove, né, em troca desse compartilhamento mesmo, de experiência e de conhecimento. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada.